Damos para o nosso concerto de Natal, dia 20 de dezembro, às 5 da tarde. Elomar fará peças clássicas do seu cancioneiro e convida a camerata. Concerto de Santo Reis, na longa ausência. Gabriela Almeida, violoncelo. João Liberato, flauta. João Omar de Carvalho Melo, violão. Participação do quarteto Lua Nova, Cláudia Cavalcante, Judácio Santos, Ítalo Silva e Thaís Carvalho. Informações 779-9925-5390. Apoio Cultural TV UESB. O clima de Natal já chegou na programação da TV UESB. Boas festas! População cobra qualidade na prestação de serviço do transporte público de Vitória da Conquista. Casos de Covid voltam a crescer em Jequié. Gás de cozinha sofre novo aumento. É o 10º reajuste no ano. E mais, o Nordeste é a região brasileira que mais lê. Hoje é terça-feira, 15 de dezembro. O UESB Notícias começa agora. Olá, tudo bem? Seja bem-vindo ao UESB Notícias, informação, formação e conhecimento. O transporte público de Vitória da Conquista tem passado por várias mudanças. Sem licitação, a Prefeitura contratou a Atlântico Transporte para substituir a aviação Cidade Verde. De lá para cá, nada mudou. O que se tem visto é a população reclamando da falta de qualidade na prestação de serviço do transporte público na cidade. O prefeito de Vitória da Conquista, Ezen Guzmão, contratou sem licitação e em caráter emergencial a empresa de ônibus soteropolitana Atlântico Transporte para substituir a aviação Cidade Verde. O valor que sairá dos cofres públicos é de R$ 14.400.000. O serviço contratado inclui 50 ônibus básicos com valor mensal fixo de R$ 26.000 cada, e com valor total de R$ 7.800.000, e 10 micro-ônibus, cada um com valor de R$ 20.000, com total mensal fixo de R$ 1.200.000. Além desse montante, serão somados ainda os valores por quilômetro rodado. Contratação direta, ela é possível, e ela é inclusive prevista no artigo 24, inciso 4, da Lei de Licitações, que prevê a contratação direta para garantir a continuidade, a regularidade do serviço público e a manutenção também, a continuidade dos contratos de obras públicas, por exemplo. Isso é possível. Então, em situação excepcional como esta, é possível, sim, a contratação direta. Vamos esperar que os novos vereadores eleitos, façam esse trabalho de fiscalização desses contratos. De acordo com o contrato, nesse investimento está inserido custos como impostos, taxas, contribuições previdenciárias e sociais e mão de obra. Os pagamentos serão realizados a cada 15 dias, a contar da entrega da nota fiscal, emitida com base na quilometragem do mês. Infelizmente, o transporte coletivo da cidade hoje, principalmente o ônibus coletivo, não oferece uma qualidade de serviço para a população. Infelizmente, essa conta que está aí, duas empresas contratadas pelo município, é o usuário que está pagando essa conta, né? E além disso, não tem uma qualidade no serviço, como todo mundo sabe, já foi presenciado aí os ônibus novos, que segundo eles dizem que chegou agora, já está com problema aí de quebrar no meio da rua, soltar pneu no meio da rua. Quem está pagando essa conta, infelizmente, é a população de Conquista. Apesar de ter sido feita a contratação das empresas de ônibus em caráter emergencial, a população espera que seja oferecido um serviço de qualidade, com ônibus que apresentem boa infraestrutura e segurança e não ocasione problemas como os registrados recentemente pela aviação Atlântico. Segundo a Prefeitura, o aluguel de ônibus foi realizado com base no artigo 24, inciso 4, da Lei 8.666/93, que prevê a possibilidade de licitação disponível nas situações envolvendo emergência ou calamidade pública,
em que demanda da realidade em relação a uma providência da administração pública, não podendo aguardar a instalação, desenvolvimento e encerramento de um processo licitatório. Apesar da situação de emergência na contratação do serviço, a população espera que o serviço seja oferecido com qualidade. Não tem marcação para espaço, não tem. Eu acho que deveria ter, pelo menos a remarcação, né? Atrasa muito. Se a gente tiver pressa de chegar aqui nos dedos, não vem não. Não chega não. Os ônibus da Aviação Atlântico já estão operando o lote 2 do transporte coletivo urbano, antes operado pela empresa Cidade Verde, que foi condenada pelo Tribunal de Justiça da Bahia por fraude no processo licitatório, sendo obrigada a deixar a cidade. Já o lote 1 é operado pela Aviação Rosa, também contratada em situação emergencial. Nessas condições, o transporte público da cidade hoje é realizado por meio de empresas licitadas. O que ele visa é que se faça as contratações públicas de acordo com o princípio da isonomia, né? O princípio da isonomia, que é garantir a igualdade de condições de todos os participantes, de todos os interessados, de todas as empresas que possam atender aos requisitos para a efetuação daquela determinada contratação pública, e o processo licitatório também visa a garantia da qualidade dos bens, dos serviços, dos produtos das obras a serem contratadas, porque possibilita a apresentação da melhor proposta, tanto no sentido qualitativo, no aspecto da qualidade, como nas vantagens para a administração. Tanto é que o critério fundamental para as contratações públicas é o menor preço, mas o menor preço não significa dizer uma contratação sem a qualidade, sem os requisitos mínimos de qualidade para melhor servir a coletividade. E a semana segue com aumento no número de casos de Covid em Jequié. Em um mês, o município confirmou mais de 700 novos casos da doença. Esse crescimento é reflexo do comportamento da população com as medidas de prevenção da doença. Os números de casos de Covid-19 em Jequié continuam em crescimento. A Cidade Sol, como é conhecida, registrou do dia 10 de novembro até 13 de dezembro 777 novos casos confirmados da doença. Todo esse afrouxamento nas medidas veio refletindo e ainda vai refletir muito, porque a gente já percebe isso na procura pelo serviço de saúde, aumentou bastante. O nosso Disque Covid, tem 3 contatos de Disque Covid já congestionado novamente, que já estava se equilibrando, né, as ligações, nosso atendimento, agora voltou a congestionar. Então, assim, a busca cada dia mais tem sim aumentando e, assim, é um momento de alerta mesmo, né, para a população, para começar a rever essas medidas, para que a gente consiga controlar esse aumento de casos e não tenhamos medidas mais drásticas e duras como a gente teve há 3, 4 meses atrás, né? 33 dias atrás, a ocupação dos leitos de UTI exclusivos para pacientes com Covid-19 era de 45,30%. Agora, esse número quase dobrou e 86,20% dos leitos estão ocupados por moradores de Jequié e de outros municípios. E os leitos que foram desativados quando houve uma queda nas solicitações de internamentos serão reativados. Jequié possui um pouco mais de 136 mil habitantes, segundo o IBGE. E o aumento dos casos de Covid-19 na cidade tem relação direta com o relaxamento da população com as medidas de proteção contra o novo coronavírus. As pessoas voltaram a se aglomerar, como aconteceu durante o período das eleições municipais. Então, para a população é importante falar que o momento é de alerta, mais uma vez. A gente precisa, sim, manter distanciamento, a gente precisa voltar a pensar, né, e com mais rigidez no uso da máscara, do distanciamento, da lavagem das mãos, do uso do álcool gel, de se manter mais em casa, evitar as festas. A gente, infelizmente, agora, felizmente, por um lado, que é Natal, a gente está encerrando mais um ano aí, né, de muita luta que a gente teve, mas para que a gente não piore a situação, né, nas próprias famílias, não vou nem dizer em números gerais, mas cada um com sua situação particular em casa, com seus familiares, muitos já tiveram perdas,
Então, para que isso não aconteça, a gente precisa repensar as ceias natalinas, como que vai ser feito, para que a gente não possa estar propagando e, mais uma vez, encharcando o sistema e não dando conta, né, das pessoas que vieram adoecer. A gente viveu momentos de horror no município, né, no Brasil como um todo, no país, no mundo, onde as pessoas não achavam leitos para poder resguardar a sua saúde e ter sua recuperação. A secretária ainda chama atenção para os casos de reinfecção na cidade de Jequié e faz um alerta. O município já tem casos de reinfecção, outros estão ainda sendo analisados para a gente realmente considerar como reinfecção, e que muitas pessoas apresentando gravidade mesmo, né, ao se reinfectar. Então, assim, não é porque eu já tive o Covid que eu não vou mais usar máscara, que eu não vou mais me infectar, a gente já sabe que isso já foi por água abaixo, a reinfecção está existindo, e que a gente também tenha essa consciência para que a gente consiga também controlar a infecção. Porque não só você não usar máscara e se reinfectar, como também levar para seus familiares o vírus, né? Agora a gente fala sobre aqui Vitória da Conquista, mais um óbito confirmado, taxa de ocupação em 81,2%. Vamos aqui para o telão ver os dados. De acordo com a Secretaria Municipal de Saúde, 49.278 casos notificados, 12.783 confirmados, 3.144 por laboratório, 9.639 por testes rápidos, 13.938 descartados, 11.796 recuperados, 211 óbitos. Em relação aos óbitos, a CESAB diz que Vitória da Conquista tem até hoje 219 óbitos. Ocupação de leitos, 70 leitos de UTI, 81,2% ocupados, e clínicos 83, 41% ocupados. Isso aqui é a fonte daqui, quem passou isso para a gente foi a Prefeitura Municipal de Vitória da Conquista. Mas a CESAB diz que a taxa de ocupação de leitos aqui na cidade está em 83%, é a taxa de leitos de UTI. Agora a gente vai mudar de assunto, falar de outro aumento, que é o de gás de cozinha. Pois é, cozinhar o arroz, o feijão, preparar carne e outras atividades que dependem do gás de cozinha está mais salgado. Pela 10ª vez no ano, o valor do produto sofreu reajuste nas refinarias. O ano de 2020 acumulou 10 reajustes no valor do GLP, também conhecido como gás de cozinha, nas distribuidoras do produto. Desde maio, 25 de maio a 3 de dezembro, houve um reajuste de 51,26%. Até hoje nós não estamos conseguindo repassar esse reajuste, porque se nós formos pôr em preço real, ele custaria hoje R$ 109,26, com 51,26% de reajuste pela Petrobras. Desde o início de dezembro, o preço do gás de cozinha ficou 4% mais caro na Bahia, de acordo com o Sindicato dos Revendedores de Gás do Estado. Mas aqui em Vitória da Conquista, o reajuste foi ainda maior. Aqui em nossa cidade, Vitória da Conquista, esse reajuste foi de 5,5% dia 3 de dezembro. E com este reajuste, nós tivemos alguma dificuldade a repassar o nosso valor para o nosso consumidor final. Os constantes aumentos trazem impactos negativos na economia do país. O aumento do gás de cozinha, ele impacta na mesa do consumidor, porque a gente tem que fazer comida todos os dias, né? Para quem almoça fora também é um impacto significativo, porque os restaurantes eles vão ter que repassar o preço para o seu cardápio, né? Para o seu menu. Então, ele impacta negativamente a mesa do consumidor. A gente vai ter esse mês de dezembro a última parcela do auxílio emergencial e as pessoas, como é que as pessoas vão conseguir comer a partir do mês que vem? Com o fim do auxílio emergencial e com esse aumento exacerbado do preço do gás de cozinha. A chefe de cozinha, Catarina Gobira, que o diga. Ela precisa ter jogo de cintura para que mais este aumento não interfira tanto no valor do serviço que presta aos clientes. Traz para a gente, que é empreendedor, microempreendedor, uma realidade extremamente preocupante, porque quem trabalha na cozinha diretamente, né, se sente extremamente prejudicado, porque são aumentos que a gente tem dificuldade de repassar para o consumidor final, uma vez que não é só o gás de cozinha. A gente vem com o aumento da conta de energia, vem com o aumento dos insumos que
Em função da pandemia, a quantidade de algumas coisas já está bastante escassa, já diminuiu muito. Então, quando a gente coloca na ponta do lápis tudo e mais o aumento do gás, fica realmente bastante complicado para a gente conseguir trabalhar. E conforme o gerente comercial da distribuidora de gás, infelizmente, os aumentos não vão parar. A Petrobras repassou alguns requisitos por e-mail para as empresas que em 2021 vai ter o próximo reajuste. Agora eu não sei qual vai ser essa porcentagem. Esse absurdo que é inadmissível aceitar realmente. Eu como comerciante e meus clientes como consumidor final. E o valor do gás de cozinha pode chegar a R$ 100 no final do ano. Abuso e desrespeito com o consumidor. Céu nublado em Vitória da Conquista e sol em algumas cidades da região. Veja na previsão do tempo. Sol entre nuvens e o tempo seguirá parcialmente nublado, com possibilidade do sol aparecer com mais intensidade durante a tarde em Vitória da Conquista. Os termômetros variam entre 17 e 29 graus. Na quarta-feira, o clima seguirá parcialmente nublado, com a mínima registrada de 16 graus e a máxima de 27 graus. Na quinta-feira, o clima também seguirá parcialmente nublado e as temperaturas variam entre 16 e 27 graus. Vamos conferir agora o tempo e a temperatura para outras cidades da região. Tempo parcialmente nublado na cidade de Barra da Estiva. Por lá, os termômetros variam entre 14 e 25 graus. Na cidade de Itapetinga, sol entre nuvens e o tempo permanece nublado durante todo o dia, com máxima registrada de 33 graus e a mínima de 21 graus. Em Jequié, sol entre nuvens e não há possibilidade de chuva na cidade. A mínima será de 18 graus e a máxima de 33 graus. Depois do intervalo, um alerta sobre saques com cartão de crédito consignado e mais. O Nordeste é a região brasileira que mais lê. É um instante só, voltamos já. Convidamos para o nosso concerto de Natal, dia 20 de dezembro, às 5 da tarde. Elomar fará peças clássicas do seu cancioneiro e convida a camerata. Concerto de Santo Reis, na longa ausência. Gabriela Almeida, violoncelo. João Liberato, flauta. João Omar de Carvalho Melo, violão. Participação do quarteto Lua Nova, Cláudia Cavalcante, Judácio Santos, Ítalo Silva e Thaís Carvalho. Informações 77999255390. Apoio Cultural TV UESB. Ingressar à universidade pública de qualidade reconhecida foi extremamente importante na construção da minha caminhada. O seu compromisso com a formação crítica do graduando, o seu compromisso com a ciência, com a extensão e com a pesquisa, foram fundamentais para que eu alcançasse tudo o que eu alcancei até hoje. Foi através das experiências que tive durante essa formação que eu pude me reconhecer e também me fortalecer enquanto artista, enquanto educadora e pesquisadora. Fui aluno da UESB, eu fui formado e reformado na universidade pública. E como egressa do ensino público, entendo que tem uma responsabilidade social. Essa relação universidade e comunidade sempre foi muito forte. Gratidão, família UESB, parabéns pelos seus 40 anos de existência. UESB, 40 anos, conhecimento para uma vida plena. O UESB Notícias está de volta e veja agora a agenda de lives da UESB com a estudante de jornalismo Ellen Oliveira. Olá, para você que acompanha o UESB Notícias. Dando início à nossa última agenda de lives desse ano, hoje às 6h30 da tarde acontece mais um encontro do primeiro webinário interdisciplinar da UESB, Situações de Saúde no contexto da Covid-19. Na quinta-feira, 17, acontece o Seminário Internacional das Linhas de Pesquisa do Programa de Pós-Graduação em Enfermagem e Saúde, às 2h da tarde. E para finalizar,
na próxima segunda-feira, 21, terá a live de encerramento das atividades da UESB de 2020, às 7 horas da noite. Finalizamos a nossa agenda por aqui e retornaremos com nossa programação em 4 de fevereiro do ano que vem. Um ótimo final de ano e até 2021. Obrigado, Ellen. Especialistas avaliam que, diante da crise causada pela pandemia, muitas pessoas estão contraindo dívidas impagáveis após serem mal esclarecidas por instituições financeiras e usarem o cartão de crédito consignado para fazer saques. Eles alertam sobre esse tipo de saque e recomendam fazer empréstimos em bancos estatais. Diante da crise econômica que o Brasil tem passado, com o agravante da pandemia da Covid-19, muitas pessoas buscam formas de quitar dívidas e, assim, não comprometer o orçamento. No comércio de Vitória da Conquista, assim como em outras cidades da região, é muito comum vermos representantes e operadores de financeiras oferecerem e induzirem o consumidor a realizar empréstimos consignados. O que o consumidor não imagina é que o valor será cobrado com altas taxas de juros. Bem, crédito consignado é uma linha de crédito determinada, aberta pelos bancos, por financeiras também, nos quais essas empresas irão emprestar recursos a alguém e os valores que serão cobrados mensalmente já virão descontados do salário dela. Você precisa entender qual é a taxa de juros e quais são as outras taxas que estarão inseridas ali. O consumidor precisa estar muito atento. Empréstimo é algo que você só faz quando há realmente necessidade. Normalmente, essas empresas buscam contratos com pessoas idosas ou em situação de vulnerabilidade econômica e não esclarecem de forma clara sobre o funcionamento do empréstimo consignado. Os especialistas recomendam fazer empréstimos em bancos estatais, que além de serem mais seguros, geralmente possuem taxas mais baratas. Em todo caso, seja empréstimos em instituições públicas ou privadas, o consumidor deve se atentar ao que está escrito no contrato. É essencial as informações necessárias que deverão ser passadas no momento da contratação. Primeiro, a taxa de juros, a quantidade de prestações, o valor que essa pessoa está pagando com ou sem o financiamento, e a leitura do contrato, leitura prévia do contrato. Quais são as taxas que serão cobradas, quais são as multas caso o consumidor não pague naquela data, o direito que o consumidor tem de antecipar prestações com descontos. Tudo isso deve ser dito no momento da contratação. Não assinar um contrato sem antes estar lendo. Na situação de cláusulas abusivas no contrato, que não são esclarecedoras e transparentes, o consumidor pode recorrer ao Código de Defesa do Consumidor e levar o caso para o PROCON. O bom uso do cartão de crédito é quando a pessoa, evidentemente, faz o seu uso e paga a fatura integralmente no mês. Aí o cartão de crédito acaba sendo um espelho da vida de compra das pessoas, um diário de compras. Mas fugiu a isso não é adequado, porque as taxas são muito elevadas. De qualquer modo, vai pagar muito dinheiro no cartão de crédito. E nesse caso, se já fez, a minha sugestão é procurar o PROCON. Administrativamente, nós temos o PROCON administrativamente, nós temos o Judiciário. Pode ser procurado também o Ministério Público, principalmente se tratar de idoso. Nós temos hoje o Ministério Público do Idoso. Tem todo esse corpo de proteção. Apesar do momento festivo de final de ano, a instabilidade econômica e social provenientes da pandemia da Covid-19 continua e especialistas recomendam evitar investimentos em empréstimos sem necessidade. Pode acontecer de uma hora para outra um problema de saúde e você ainda comprometer muito mais. Então, é um momento de cuidado. É um momento de você não fazer investimentos que não haja
um tipo de necessidade, um investimento que eu digo de empréstimo, que não seja uma real necessidade. Então, preste bastante atenção, siga corretamente as orientações dos especialistas para sua dívida não virar uma bola de neve. Retratos da leitura no Brasil. Estudo realizado a cada 4 anos pelo Instituto ProLivro revelaram que a Bahia, melhor dizendo, que a região Nordeste é a que mais lê. Entre as 10 capitais brasileiras que mais leram em 2019, 5 são nordestinas. Um novo dado divulgado pela 5ª edição da pesquisa Retratos da Leitura no Brasil, do Instituto ProLivro, revelou que tem aumentado o gosto em ler dos brasileiros. De fato, é um número muito positivo e eu percebo isso no dia a dia aqui na livraria. As pessoas estão lendo mais, pessoas de todas as idades, não apenas o público adulto, mas o infanto-juvenil também. A gente percebeu assim, um crescimento considerável. 10 das 26 capitais brasileiras que mais leram em 2019, 5 estão aqui no Nordeste. João Pessoa, Teresina, São Luís, Aracaju e Salvador aparecem no ranking com percentual de leitores acima de 50%. A bancária Bárbara Ataíde contribui para que a Bahia apareça bem colocada no ranking. O gosto pela leitura vem desde criança e ela aproveita para ler em qualquer ocasião. Estou no consultório médico, na sala de espera, estou com o livro na mão. Sempre que eu tenho tempo assim, eu estou com o livro na mão. Qualquer lugar que eu vou, que eu sei que eu vou ficar esperando, eu levo o livro. Isso é sempre certeiro para mim, é certeza. E em casa também, à noite, chego do trabalho, eu gosto muito de ler também. E é isso, assim, eu gosto de aprender, de conhecer culturas diferentes, e o livro proporciona isso pra gente, né? A gente viaja, e tem livro que eu tô lendo assim, quando eu vejo, faltam só 100 páginas pra terminar, e o livro tá muito bom, eu vou terminar logo e vou dormir de madrugada lendo. Mas eu adoro a leitura, pra mim, assim, o livro é fundamental. O cenário de pandemia favoreceu o incentivo à leitura. Conquistenses não deixaram a paixão de lado. Muitos passaram a ler ainda mais. Às vezes vem comprar um livro, mas levam outro para o pai ou para a mãe ou para o filho, entendeu? Então isso realmente, no ano de 2020, foi uma coisa positiva que aconteceu. Durante a pandemia, a gente percebeu que as pessoas buscaram o livro, né, para que aquele momento fosse mais fácil, né, de ser vivido. Então, a gente na época, no início da pandemia, nós colocamos um serviço de delivery e foi, assim, um sucesso. Com certeza eu li muito mais livros esse ano, né? Geralmente minha média é de ler ali 7, 8 livros por ano. Esse ano já estou no 16º, ou seja, mais de um livro por mês. Romance ou autoajuda, biografias ou ficção científica. Entre trilogias e sagas, os livros são capazes de nos dar algo que ninguém tira de nós, o conhecimento. Além de ser uma fonte de conhecimento, é também um objeto de prazer, né? De entretenimento, de lazer. A gente percebe aqui, as crianças quando chegam à livraria, elas se encantam com os livros infantis, porque realmente eles estão cada dia mais lindos. Eles aguçam todos os sentidos, os livros têm sons, tem texturas diferentes para a criança sentir, e então exercita todos os órgãos do sentido. Eita, Nordeste arretado. Que orgulho, hein? E com essa boa notícia, o ESB Notícias de hoje termina aqui. Você pode rever os nossos telejornais no YouTube e também mandar sugestão para o nosso WhatsApp, 34248763. Obrigado pela companhia. Até mais.
Convidamos para o nosso concerto de Natal, dia 20 de dezembro, às 5 da tarde. Elomar fará peças clássicas do seu cancioneiro e convida a camerata. Concerto de Santo Reis, na longa ausência. Gabriela Almeida, violoncelo. João Liberato, flauta. João Omar de Carvalho Melo, violão. Participação do quarteto Lua Nova, Cláudia Cavalcante, Gildácio Santos, Ítalo Silva e Thaís Carvalho. Informações 779-9925-5390. Apoio Cultural TV UESB. A partir de agora, acompanhe a programação da TVE. É sua, é da Bahia.